Se você é um líder de vendas do canal, da indústria ou do segmento de distribuidores, você provavelmente deve ter assistido a uma sequência de vídeos que o João Adib da CIMED tem publicado sobre suas visitas, visitando alguns varejistas, do canal que ele atua, que é Farma. Eu peguei algumas dessas visitas observando e uma delas me chamou muito a atenção. Eu queria dizer que muitas pessoas aplaudiram a iniciativa dele, a questão do carisma que ele tem. Muito legal, realmente é muito bacana. Só que como especialista na cadeia do varejo, como especialista em processo de execução de times de venda, eu posso dizer para você com todas as letras, essa visita, em especial, essa que eu separei, foi um verdadeiro desastre. Se você é líder de vendas, tanto do canal de distribuição quanto da indústria, e o seu time faz ou pratica esse mesmo modelo que nós vamos aqui analisar, você muito provavelmente está rasgando margens. Nessa análise técnica eu vou dissecar como o carisma do João Adib acabou cegando ele em suas estratégias de venda. Eu vou te mostrar também como algumas perguntas mal formuladas podem reduzir drasticamente o seu nível de resultado no ponto de venda. E ainda no final, depois de 1 minuto de conversa com o cliente, a CIMED saiu desse ponto de venda sem nenhuma informação sobre o futuro, sobre as necessidades, sobre os desejos desse lojista visitado. Vamos ao primeiro bloco, o erro do narcisismo corporativo. Quantos anos tem essa farmácia aqui, irmão? A farmácia em si? 40 anos. E aí? Conversa de administração, 30. Caraca, velho. É óbvio. E hoje é o melhor dia de venda, né? João, tá meio devagar aqui, irmão. Deixa eu ver. Tem que ficar mais amarelo, pô. Cimegripe. Olha lá, ó. Carmete Coca-Cola. Olha Cadê? lá. Acho que nem tem ressalive aqui, cadê? Ó. Esse Carmete tudo aqui, ó. E ressalive? Ó. Coca-Cola tem aqui, ó. Tem ressalive aí, pai? Cadê? Tá, mas tem o que vende é fácil. É. E essa linha aqui, João, nada? Você que eu comprei uma empresa e fechei? Não deu? Puxa. B.O. O paredão aqui tem que ajeitar. Aí, cadê? Eu tenho super aqui. Caralho, pai. Ah, mas tem que acender aqui, pô. Então, eu tô filmando. Treino. Cadê ressalive, pai? Pede um ressalive aí, um cotonete. Tem cotonete aí de ressalive, pai? Cadê? E aí, pai? Não tem, agora nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? O que tá acontecendo? Perguntas como está a CIMED aqui, perguntas como o que está acontecendo, como foi a última agora que a gente viu, são perguntas centradas no fornecedor e não centradas no cliente. Quando você muda esse jogo para você, você acaba colocando o cliente numa posição desconfortável, é como se ele tivesse a obrigação de lhe atender. E esse jogo acaba não virando a seu favor. Essa pergunta, o que está acontecendo, vai também dar noção para o cliente sobre a falta de informação de quem o está visitando. Ou seja, se eu sou o CEO de uma grande empresa como a CIMED, uma grande distribuidora no Brasil, eu preciso ter minimamente informações sobre essa loja. Eu precisaria ter coletado informações antes de entrar, para saber qual é o status, qual é o mix, quais são as limitações, quais são as restrições, quais são as oportunidades, entender verdadeiramente aquilo que o cliente está passando, para que eu tivesse, de repente, alguma possibilidade de trazer nesse contato com o comprador, com o empresário, com o dono, não ficou claro ali quem é essa pessoa, mas trazer para ele alguma solução, não apenas fazê-lo ficar como se estivesse num banco de réu, sendo interrogado, né, porque os erros que estão acontecendo na sua loja é como se fosse responsabilidade dele, porque a loja não tem produtos da CIMED. Qual é a lógica, né, desse raciocínio? É um ponto realmente bastante negativo. Depois, a gente ouvindo o João Adib falar sobre abra o seu coração, o que você precisa, isso é um ponto realmente que são perguntas que nós, como vendedores de campo, como vendedores servidores lá no campo, nós não devemos fazer para o cliente. Não é essa a linha de pensamento. Isso é um nível de risco muito grande. É muito possível que quando o cliente ouve esse tipo de pergunta, ele imediatamente conecte com as necessidades mais básicas, que são preço, promoção, prazo, muitas vezes. Então, essa linha de raciocínio é uma linha muito perigosa. Nós jamais recomendaríamos esse tipo de abordagem no primeiro momento. As perguntas dessa fase da prospecção, elas devem estar voltadas realmente para o cliente, para que nós busquemos entender aquilo que o cliente está vivenciando. Quais são os seus projetos, quais são os seus objetivos, quais são os seus desafios, quais são as limitações que ele está enxergando e tal. Essas perguntas vão colocar o cliente no palco. E é isso que nós precisamos fazer quando nós estivermos diante dessas oportunidades. Vamos seguir aqui para outra parte.
Pode falar aqui, aqui tá tudo Sem junto com os corte. caras, Então velho. vamos lá, preço. Preço, toma. prazo, Demais. Toma. prazo. Prazo eu não quero, mas 7 dias. 7 dias. Compra 7 dias. Aqui não compra Então, ó, quem que tá atendendo ele aqui? Você. Aqui, ó. De vez em quando tem umas loucuras com diade, que escola pra cima, uns negócios que é carro-chefe. Ah, mas me fala um negócio, por que não tem genérico nosso aí? Ah, tem alguma coisa, né? Ah, mas Alguma coisa? não, desculpa. Vamos amarelar aqui agora. Vamos fazer. Vamos fazer um paredão. Vamos fazer? Nem tudo, né? Tem coisa que vai dar uma subidinha, né? É sazonal, né? Uma semana tá bom, outra hora não tá, entendeu? Ah, Mas vamos pra outra aí, vamos de condição. então, ó, A hora é essa. o homem pediu o preço, Abriu o coração. é pra fazer, tá? Pra mim, amarelar isso Tá aí bom? não custa nada. Ó. Mesmo porque meu vizinho ele amarela bastante. Então, assim, ó. Ah, ó. Ó, o homem abriu o Olha o que ele tem coração de aí, frente, ó. olha lá. Bora, Tem que valorizar aqui. Pelo amor de Deus, mano. Lá tem cimento lá? Lá tem cimento? Então vamos lá Lá ver. tem doação. Olha lá, Tem doação? Doação de cimento, doação de cimento. não é barato. Então, não, tira o gosto. Dá, né? Então, Pega firme nesse os meninos vão te atender bem aí. Não, atende. Os caras- Valeu, irmão. Beijo, valeu. Parabéns, Bora. Impossível. O cliente, ele seguiu o caminho natural. Aliás, eu diria que esse comprador, se eu tivesse que fazer uma avaliação do comprador, daria para ele nota 10, porque ele foi muito feliz. Ele deixou, ficou na dele ali e tal, com os braços cruzados na frente da barriga, com as duas mãos segurando aqui na frente, como se ele estivesse se protegendo, né, da visita, ou seja, mostrando inclusive uma situação de desconforto, né, nesse momento, provavelmente pelas câmeras ou talvez pelo excesso de pessoas dentro da loja. São sinais importantes que nós precisamos observar quando nós estivermos visitando o cliente. Mas o cliente disse explicitamente, objetivamente: eu quero preço, eu preciso de mais preço, eu preciso de mais preço, eu preciso de margem, provavelmente. Prazo, veja, o cliente dá um sinal claro de que é, inclusive, organizado financeiramente, tem capital de giro disponível, provavelmente ele está querendo comprar com 7 dias. Não, eu compro com 7 dias, não quero prazo, quero preço. Ou seja, é um cliente que está realmente estruturado, muito provavelmente, para fazer volumes mais agressivos de negócio, mas parece que ele não está sendo ouvido, ele não está sendo percebido, e ele está declarando isso, né? Inclusive, na sua conversa. Depois, na sequência, veja bem o que ele diz. Quando o João fala sobre o paredão, vamos fazer um paredão aqui, e ele vai lá para a postura mais conservadora possível, dizendo, mas nem tudo, né? Porque provavelmente, dentro desse paredão, você tem ali um mix de produto, provavelmente curva B, curva C, que não giram, não trazem benefícios reais para aquela loja especificamente. Haveria aí uma abertura importante, nesse caso, para que a gente pudesse, por exemplo, aprofundar um pouco mais para entender o que na visão dele precisaria ser feito para que esses produtos da curva B e curva C pudessem girar. Olha só que precedente fantástico foi perdido. Um gancho super importante para colocar a CIMED como uma auxiliar, como uma apoiadora de ações diferenciadas, tanto dentro da loja, treinando o balcão, fazendo algum tipo de sinalização, fazendo algum tipo de promoção, produtos possíveis, né, de serem feitos esse tipo de ação, ou então envolvendo alguma estratégia, né, via rede social ou coisa parecida com isso. Olha só que oportunidade. E a informação veio, ficou em cima da mesa e ninguém acabou utilizando esse dado. Escutativa. Fiquei horrorizado de ver isso acontecer. E depois, na última etapa da fala do cliente, ele nitidamente desconfortável por conta da presença do seu concorrente na frente, onde essa loja concorrente está com o paredão amarelo, provavelmente, e ele fala, depois da pergunta do João, lá tem CIMED? Ele diz, não, lá tem doação. Veja que absurdo. Ou seja, parece que há uma distorção de valores, né? Esse cliente capitalizado, mais administrador do negócio, provavelmente. Não conheço a outra loja, não posso dizer, mas se a outra loja está trabalhando nesses níveis de preço, a não ser que ele esteja tendo uma ótima condição que justifique isso, mas ele pode estar também indo para o buraco, literalmente, né? E colocando em risco daqui a mais algum tempo, inclusive a operação, o relacionamento com a distribuidora, o pagamento daqui a pouco, porque, gente, no varejo eu preciso de margem. Eu preciso de margem. Não existe milagre. Eu tenho que comprar por um preço que seja gerado margem suficiente para que a gente consiga pagar todos os custos operacionais. E se uma loja está trabalhando num nível chamado pelo cliente de doação, isso pode representar um problema grave. Isso denota uma outra questão, mais importante ainda, que é a flexibilidade de preço que pode não estar sendo gerenciada pelo time de vendas da CIMED. Ou seja, quando eu faço promoção de um produto, eu tenho um limite máximo e um limite mínimo. Será que esse lojista está respeitando esses limites? E o que eu estou fazendo em relação a isso? Como é que eu protejo a minha rede de clientes em relação aos produtos que eu vendo? Então são questões que começam a surgir e nós precisaríamos refletir sobre isso. Mas aqui entra um ponto ainda super importante que nós podemos complementar. Se lá no vizinho foram fechados e ele demonstrou de repente até uma certa preocupação, mas ao mesmo tempo, se ele está citando, é sinal que ele tem analisado essa situação. Será que para ele foram apresentadas todas as condições necessárias? Pode ser que a gente esteja aí diante de uma possibilidade de apresentar para esse cliente específico um plano de fidelização, onde ele nos dá um espaço diferenciado para um mix também diferenciado dentro dessa loja. Olha só que coisa interessante.
Isso tudo foi apresentado, mas não foi aproveitado. Faltou escuta ativa nesse processo, sem dúvida nenhuma. Vamos lá para a última etapa. Amarelar essas lojas, hein? Vamos, nós vamos fazer Zona Leste agora. Eu vou bater pasta aqui agora. Tá foda, hein, velho? Vamos tracionar, hein? É bom ter espaço, tá vendendo, tem espaço. Caralho, farmácia lotada, velho. Farmácia lotada. Bom, e acaba aí. O final de uma visita, aliás, todas as visitas, nós entendemos como alternativas, como possibilidade para que você faça microtreinamentos. Uma visita e simplesmente dar um feedback negativo, como muito parecido com uma crítica realmente, né? As palavras que ele utilizou, ele denotou a sua insatisfação com o que viu. Mas ele, ao mesmo tempo, de uma certa forma, não apontando ou não trabalhando a cabeça do vendedor, do supervisor e do gerente com aquilo que deveria ser uma visita. Sabe o que ele acabou de fazer? Ele acabou de reforçar tudo aquilo que ele fez nessa visita é o que ele espera que a sua equipe faça. Ou seja, eu quero que realmente vá lá paredão, jogue duro, meta bucha mesmo no cliente, meta produto curva B, curva C, mesmo que não gire, baixe o preço, sacrificando margens, pesadamente. A distribuidora, não estou falando do cliente só não. Esse cliente, pelo visto, não vai abraçar, ele já deve ter recusado muito provavelmente. Aliás, ele ele passou essa ideia, né, de que ele já tinha sido apresentado anteriormente para esse tipo de proposta e não acatou. Então, aqui, quando eu não construo conhecimento a partir de uma visita, eu corroboro o meu comportamento expressado na loja. Eu estou dizendo para minha equipe, olha, vai lá no cliente e faça isso que eu fiz. Esse é o modelo certo. Se você pensar em um cliente apenas, não tem problema, mas multiplique isso para 10 mil, multiplique isso para 30 mil. Eu não sei a base da CIMED, mas com certeza não deve ser pequena. O número de farmácias no Brasil é gigantesco, mas imagine multiplicado isso para 100 mil, 200 mil clientes. Você está falando de uma possibilidade muito grande de você ter uma exacerbação nas vendas de produtos da curva A, onde a operação é totalmente baseada em preço. Produtos commodities, vamos dizer assim, eles precisam, né, do preço para que você consiga realmente fazer volume lá no ponto de venda. Então, manifestando isso, você reforça todo esse comportamento. E isso é muito. Bom, é inegável o carisma, a habilidade nos negócios, né? O João Adib, sem sombra de dúvida, a CIMED é um grande case, né, de sucesso aqui no Brasil. Não dá para se negar isso, mas o que esse vídeo mostra para mim é que mesmo as gigantes, muitas vezes elas podem ficar cegas pelo próprio brilho e se esquecendo de processos muito básicos, né? Técnicas simples que podem modificar completamente o jogo. Portanto, se você é o gestor, né, de uma distribuidora, se você é líder de vendas de uma distribuidora ou então mesmo de uma empresa do segmento de indústrias, e o seu time está indo para o ponto de venda para fazer negócios nesse formato, você está focalizando apenas em faturamento e não em venda qualitativa, e não em resultado, e não em lucratividade, EBITDA. É disso que a gente precisa começar a pensar. Trabalhar o giro de produtos da curva B e curva C, entendendo as dores do cliente, é algo totalmente necessário nos dias de hoje. Concorrência, né, no momento concorrencial que nós encontramos hoje no Brasil. Então, não adianta trabalharmos, irmos para o ponto de venda para fazermos vídeos bonitos e sairmos de lá com a conta corrente deficitária. Esse é um ponto muito importante. Então, se você quer que a sua equipe modifique o jogo e pare de fazer visitas nesse formato e comece realmente a se comportar como um parceiro de negócio do seu lojista, eu escrevi um artigo lá no LinkedIn, contando exatamente sobre alguns pilares que vão reger uma visita de alta performance. O link eu vou colocar aqui, logo abaixo aqui do vídeo, na descrição. Não deixe o seu time amarelar no ponto de venda por falta de processo. Vamos profissionalizar esse jogo.